Presidente, gravação iniciada. Senhores, bom dia. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento da manhã deste dia 5 de novembro de 2020. Julgamento da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão. Turma integrada aqui pelos seus membros titulares, todos presentes: conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Vamos iniciar pelo primeiro processo da pauta, já que não temos nenhum evento de sustentação oral, acompanhamento programado para essa manhã. Então, vamos iniciar pelo processo 64, que é o processo do contribuinte WL Serviços e Comércio Limitada. Senhores, chamo a atenção que temos nessa nossa manhã uma quantidade bastante elevada de processos, boa parte processos de descumprimento de obrigações acessórias, e que eu acho que a gente pode, de alguma forma, sintetizar, porque a questão, em particular nesses casos, a menos que tenha alguma coisa relevante para ser discutida, que os senhores entendam relevante para ser discutido, a questão relevante é saber se a conduta ocorreu, se tem previsão legal e a gente expressar a nossa conclusão. E, nesse sentido, eu vou ser bastante sintético aqui no meu processo, porque o processo da contribuinte WL Serviços de Comércio trata de uma autuação por descumprimento de obrigação acessória, porque a empresa deixou de apresentar livros. A declaração da contadora afirmando de que não elaborou a escrita contábil. A empresa alega que deve ser analisado o caso de forma mais benéfica a ela, mas ela não aponta exatamente, né, qual é a forma mais benéfica que ela entende que seria aplicável para o caso dela. Diz que o problema decorre de erro da profissional, que já foi denunciada ao Conselho Regional de Contabilidade, e alega que não se pode instituir multas por decreto, sem amparo em lei, o que evidencia afronta aí o princípio da legalidade e incompatibilidade com os termos da Constituição Federal. E aí, nesse sentido, senhores, a conduta está claramente evidenciada. Eu nego o provimento ao recurso, eu aponto aqui a norma legal que traz a previsão da penalidade para essa conduta, e indicando que ao decreto restou tão só a gradação dessa penalidade. Ademais, eu aplico a súmula CARF por incompetência deste Conselho para reconhecer inconstitucionalidade de lei. E, como disse, nesse sentido, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma observação? Não, presidente. Daniel, como vota? Claro. Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Sem som, Rodrigo? Não estamos te ouvindo, Rodrigo. Nada. E agora? Agora sim. Acompanho também, presidente. Ok. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Então, no processo 64, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 65, relatoria da conselheira Débora, Biso, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Estojos, Ereli. É um processo paradigma de um lote de repetitivos que está composto pelos processos 66 a 74. Então, conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Bem, bom dia a todos. O processo trata daquela multa de entrega da GFIP. O contribuinte, em sede de recurso, ele inclui matérias que não compuseram a impugnação,
Então, como a matéria já é bastante conhecida pela gente, então o que eu tô no voto, estou dando, negando provimento e conhecendo parcialmente, porque a única matéria que ele colocou lá na impugnação foi acerca da questão da denúncia espontânea. Então, o meu voto é no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida em negar-lhe provimento, porque é só a questão da denúncia espontânea. É a súmula 49, né? Ok, senhores, matéria já bastante conhecida, já trabalhamos talvez algumas centenas desses processos e não exige da gente maiores considerações. Conselheiro Daniel, como vota? Acompanho, presidente, a relatora. Rodrigo, Também acompanho, presidente. Guarita, Também acompanho. Douglas, Acompanho, presidente. Flávio, Acompanho. Marcelo. Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho, e assim o resultado para o processo 65 da Biso Indústria, Comércio, Exportação e Exportação de Estúdio, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Deixa meu Word pensar aqui, que de vez em quando ele dá uma travada. Para os processos que integram o lote de paradigma, o resultado é exatamente o mesmo, com a complementação de que o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo final 2015-33, que foi esse que a conselheira Débora acabou de relatar. Esse, como disse, é um resultado para os processos... Esse resultado para os processos 66 a 77, desculpa, 74, que são processos dos contribuintes ICOM Internacional, Mário Luiz de Souza, Ronaldo Gonçalves Morandi, MJ Telecomunicações, Luiz Carlos Pistori, Randon Diesel, Robson Michel Lameira, Adalberto Fidelis, HR Abraão e Companhia, e assim a gente chega ao processo 75, que é o processo de relatoria do conselheiro Douglas, processo da Copel Indústria e Comércio Limitada. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Tá. Também é um auto de infração lavrado pela empresa ter deixado de apresentar a fiscalização, as informações cadastrais, financeiras e contábeis. Também não comporta muita discussão, no caso, a gente deixou de fato de apresentar, e a única discussão que ele trouxe foi a questão da confiscatoriedade da multa e questões constitucionais, na verdade. Em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desproporcionalidade, confiscatoriedade e necessidade de observância do princípio da preservação da empresa, que é um argumento novo. Então, eu conheço em parte e nego provimento nos termos da súmula CARF número 2. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. E assim, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator,
o resultado para o processo 3075 da COPEA Indústria e Comércio fica a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termos estranhos litígio administrativo instaurado com impugnação e lançamento, na parte conhecida, por unanimidade de voto, negar-lhe provimento. O processo seguinte, da RJ Projetos e Empreendimentos, item 76 da pauta, processo final 2461, também de relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Tá. Também é um descumprimento de obrigação acessória, em razão da não apresentação dos documentos elencados no relatório fiscal. A empresa alega prescrição intercorrente, cancelamento do auto por ser empresa do Simples e na ocorrência da reincidência. Eu estou negando provimento, né, prescrição intercorrente Summa Carf 11, a questão de ser microempresa, a legislação prevê que, apesar de ser microempresa, ela teria que ter escriturar livro caixa e livro de registro de inventário, então, por isso eu também estou negando provimento quanto a esse ponto. E com relação à questão da reincidência, isso daí é um argumento novo, que não estava no recurso, então estou conhecendo em parte do recurso e também estou negando provimento. Considerações, senhores? Daniel, como vota? Rodrigo, ia falar alguma coisa? Eu estava abrindo agora os áudios, eu baixei agora, não tinha só. Tá bom. Mas esse argumento da reincidência é o quê, Douglas? Só para eu não perder o fio da meada aqui. Oi? É um tema novo, né? É um tema novo que eu trouxe. Tema novo trazido tá. agora no recurso voluntário. Não compõe litígio. Tá, ok. Perfeito. Daniel, como dúvida era vota? mais essa. Eu acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Francisco Guarita. Também acompanho. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o relator. O processo 76 fica com o seguinte resultado: a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estão no litígio administrativo instaurado com impugnação e lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Processo seguinte, processo da Comércio de Materiais de Construção, Lorenzetti, limitada, também de relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Tá. Também é um descumprimento de obrigação acessória na exibição de documentos. Esse caso aqui, ele já tinha sido pautado em 2018, na verdade, e quando foi pautado, o contribuinte juntou uma petição falando que tinha incluído no parcelamento. Então, converti em diligência para verificar essa questão, e não aderiu ao parcelamento, e aí, então, as questões. Ele alega decadência, mas que seria pelo 150, parágrafo 4º, aqui é um descumprimento de obrigação acessória, aplica o 173, Summa Carf 148. Aí ele entra em algumas outras questões, ele alega também a questão do agravamento por meio de decreto. Eu também estou negando provimento. Então, estou conhecendo o recurso e estou negando provimento. Basicamente é isso. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Acompanho. Débora, já foi. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho.
Eu também acompanho o conselheiro relator e, assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento do recurso voluntário. Com isso, a gente chegou ao processo 78, relatoria do conselheiro Francisco Guarita, processo da Sociedade Educacional Facnelli. Conselheiro, por favor. Está sem som, Guarita. Esse processo é contribuição destinada à Seguridade Social. Eu utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor ao julgamento de instância. O prejudicial de infração teve origem na infração do artigo 32, inciso 4, parágrafo 3º e 5º da Lei 292/91, como tal, uma vez que a infratora apresentou GFIP de 2,99 a 5,2005 com omissão de informação de contribuições previdenciárias. A multa correspondente a 18.629, com base no artigo 32, parágrafo 6 da Lei 8.291, artigo 204, inciso 2 da RPS. No relatório fiscal da infração, é informado que a autuada deixou de informar na GFIP o auxílio de moradia concedida aos dependentes dos empregados, auxílio alimentação espécie aos empregados e abonos aos empregados, conforme as leis necessárias da folha fiscal. Em sua direção, o órgão de primeira instância decidiu que assiste razão em parte a contribuir de acordo com a seguinte emenda. Auto-infração GFIP. Apresentação à comissão de fato gerador de todas as contribuições previdenciárias. Quanto à infração ao artigo 32 da Lei 8.291, acrescido pela Lei 9.528, de 97, combinado com o artigo 225, inciso 4, para o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.499, a empresa apresentar GFIP comissão de fato gerador de contribuições previdenciárias. Súmula vinculante. Diante dessa súmula vinculante, número 8, o artigo 45 da Lei 8.212/91 foi declarado inconstitucional. Voto. Observe de logo que a empresa recorrente não contesta o mérito da autuação, apenas solicita a relevação da multa aplicada e mantida em parte pela direção recorrida, sob o argumento que, ao tomar ciência da autuação, além de apresentar impugnação dentro do prazo, solicitou também a dilação do prazo para a efetivação da correção das infrações cometidas, além do prazo concedido para apresentar essa impugnação, devido à complexidade e ao número de incompetência a ser corrigida, conforme os três recursos a seguir apresentados. Considerando que a recorrente não atendeu os requisitos necessários para a relevação ou atenuação da multa e que, ao apresentar esse recurso, não apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas, nem constituiu qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação, perante o órgão da instância, como também o fato de que concordo plenamente com o decidido no acordo, além de seguir o memorandamento do artigo 57 do RICAF, eu decido por adotar como voto a parte da ação do julgador originário relacionada à única insurgência, que transcrito eu vou seguir. Porque, na realidade, esse contribuinte, ele foi a atuação na principal e também em relação à multa. Aí ele pediu a relevação da multa ele fez as correções necessárias, mas fora do prazo de impugnação. Aí a decisão originária achou por bem negar, porque a lei é clara em dizer, se ele corrigir dentro do prazo, ele teria relevação. Como foi fora do prazo, ele não seria relevado a multa. Então, da relevação da multa. Tendo em vista que o deferimento do pedido de produção tardia de prova não possui impugnante o direito à relevação ou atenuação da multa, já que a GFIP retificadora necessária na satisfação não foram admitidas. Mesmo que as GFIPs fossem admitidas, as mesmas foram elaboradas pelo impugnante nos dias 18 de 4 de 2008 a 28 de 4 de 2008, como quando o protocolo de envio dos arquivos de conectividade social, tendo sido a falta, em tese, corrigida após o prazo de impugnação, se tivesse sido válidas. A correção de falta deve ser realizada no prazo de defesa, sob pena de o impugnante não poder se beneficiar da relevação da multa, como se verifica no artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. A multa será relevada se o infrator formular pedido de corrigir a falta dentro do prazo para impugnação, ainda que não constatada a infração, desde que seja infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Logo, a impugnante não possui direito à relevação da multa ou atenuação, com base no artigo 291, aprovado pelo decreto 348/99, diante da preclusão para apresentação da GFIP após o prazo de defesa e subsidiariamente em fase da tentativa de correção de falta após o prazo de defesa. Portanto, nego o provimento. Senhores, considerações? Presidente, não seria o caso de verificar os outros processos, CFL 68? Eu estou tentando aqui localizar esses processos. Já olhei aqui Eu achei lá, tem uma série no Comprote ali, uma série, alguns estão arquivados. Débora, é o seguinte, na realidade, ele não questionou em nenhum momento o valor de multa, nada, ele apenas pede a relevação. Tipo assim, ele não questiona se estava devido ou indevido, entendeu? Independente do resultado ou não, ele pediu para ser relevado. O único que ele pede é isso, ele não questiona o mérito de nada. Guarita, imagine o que a unidade vai fazer com esse processo ao chegar lá sabendo que ainda pende de julgamento o processo decorrente da obrigação principal, que naturalmente o valor apurado aqui está refletido no outro. Ela vai poder cobrar, vai poder mandar inscrever em dívida ativa se o principal ainda não foi julgado. Essa que é a dificuldade do CFL 68, e é por isso a necessidade de identificar o que aconteceu com os outros processos. Os outros processos, aparentemente, não passaram pelo e-processo, porque eu estou consultando aqui, o único processo que aparece no processo de 2007 para cá, 2007 e 2008, é esse processo que está sendo julgado agora, o 2008-11. Eu não sei, Débora, você localizou, estão arquivados aí esses processos? A maioria deles está arquivado. Cheguei nesse da NFLD, dá a impressão que nem foi para a DRJ, que ficou na unidade e daí foi arquivado pela movimentação do Comprote. Bom, então vamos dar encaminhamento normal, acreditando que o contribuinte de fato não questionou. Sugiro só, conselheiro Guarita, abrir um único parágrafo no seu voto, informando que os processos decorrentes do meu procedimento fiscal foram arquivados e tal, em particular esse que a Débora aponta, que é o da NFLD, o que evidencia, ou que sugere, pelo menos, que o contribuinte não questionou as outras obrigações e está pleiteando aqui meramente a questão da relevação mesmo. Ok, senhores? Débora, aponta para o Guarita aí, qual é o número desse processo aí da NFLD? Acabei de sair, presidente. Se o Guarita entrar lá no Comprote e colocar lá o CNPJ da empresa, vai lá listar, acho que ele tem uma série de processos, são aqui... tudo na mesma data. Uns 10 processos. Ele consultando lá, ele vai conseguir entrar. Perfeito. Qualquer dúvida, se ele tiver, daí a gente orienta ele. Senhores, então, alguma outra consideração? Nesse caso, a discussão e a relevação, pleiteada fora do prazo, o conselheiro relator negando o provimento, adotando como razão de decidir a conclusão do julgador de primeira instância. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim, no processo 78, o resultado é acordo de membro colegiado por unanimidade de votos negar provimento do recurso voluntário. Próximo processo é 79, também de relatoria do conselheiro Guarita, contribuinte Gramado Paisagismo Limitada. Esse contribuinte é titular dos processos, também dos processos 80, 81 e 82. Conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade para iniciar por aquele processo que entenda trazer mais rapidez aí para o nosso trabalho. Certo, um momentinho. Porque esse processo, 89, 90, a gente deve o principal é o 92 e 93, é o processo número 80, certo? Então, vamos começar pelo
O 293, que é o processo de número 293, 80, o item número 80. 80, né? Senhores, começando pelo processo 80, e é o final 2008-24. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Certo. De antemão, esse processo, na verdade, todos eles, de respeito a lançamento relativo ao Vale Transporte. Pela legislação, a empresa teria que descontar obrigatoriamente do funcionário 6% do Vale Transporte, porque senão ele caracterizaria, segundo a autuação, caracterizaria não só 6%, como toda a autuação, tudo que ele descontou, inclusive a parte da obrigação dele, seria contribuição previdenciária. Aí, por conta disso, foi negado provimento à impugnação dele e também foi levado mais 2 autuações. 3. Uma CFL 68, relacionada a esse que a gente vai ver agora, e mais 2 sobre não apresentar documento ou apresentar informações assim não completas. Só esse daqui para ter uma ideia, que os outros são ligados a este. Trata de crédito relativo a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização NLFLD número 37.156.045, dígito 4, consolidado em 29 de 2008, no valor de R$ 23.105,79, acrescido de juros e multa. Contra a empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração creditada a segurados empregados relativa à parte patronal, bem como as contribuições destinadas ao financiamento de benefícios, concedendo em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, do segurado e de terceiro, no caso, Salário Educação e INCRA-SENAC. De acordo com o relatório fiscal, constitui fato gerador da contribuição lançada o fornecimento pelo notificário de vale transporte se é necessária a participação dos segurados empregados no custeio no valor correspondente a 6% sobre o salário base do vale transporte adquirido e distribuído aos empregados. Em sua decisão, o órgão julgador de primeira instância decidiu que não assiste razão a contribuinte de acordo com a seguinte emenda. De 1 de 2004 a 31 de 12, vale transporte, não incidência, requisitos. Tratando de parcela cuja não incidência esteja condicionada ao cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a legislação de regência sujeita à tributação. Aí, de logo, a empresa recorrente, vamos ao voto, de logo, a empresa recorrente, enquanto por cento, basicamente as seguintes alegações. De fundamento jurídico. A notificação fiscal de lançamento de débito diz respeito à consideração para fim de inclusão como base de cálculo para contribuições previdenciárias dos impostos pagos aos empregados da recorrente sob a rubrica de vale transporte. Em princípio, faz necessário destacar que a própria fiscalização aduz que os valores referentes a vale transporte não se inserem entre as parcelas integrando o salário de contribuição e, portanto, não constitui fato gerador das contribuições previdenciárias. Entretanto, distorcendo completamente a interpretação dos dispositivos legais atinentes à situação sob exame, afirma que esta regra não poderia ser aplicada no caso concreto, na medida que os trabalhadores segurados não participaram com o custeio da utilidade no percentual de 6%, conforme previsto na Lei 7.418/85. Ele questiona também da imposição arbitrária da multa. Conforme se infere da presente NFLD, lavrada em face da decorrência, a multa aplicada pelo suporte não recolhimento da contribuição devida atingir percentual de 50% sobre o valor do débito fiscal, apurado conforme a legislação vigente à época do fato gerador. Contudo, necessidade do estabelecimento de limite ao regulamento de multas e penalização tributária, seja de ordem quantitativa, seja de ordem qualitativa, faz-se imperiosa, impõe-se a sua consagração até em sede constitucional, a fim de evitar exagero e iniquidade. Fala também, a questão também da impossibilidade da aplicação da taxa Selic. Pronto. Com base em tais alegações, ela requer o recebimento do recurso, bem como seja provido com a reformação da ação recorrida nos termos da fundamentação apresentada. Os fundamentos jurídicos. Analisando o recurso da recorrente, constata que sua base de argumentação parte do pressuposto de que, visando a melhoria de seus funcionários, a partir do momento que o contribuinte deixe de descontar os 6% de seus empregados, ele não poderia ser penalizado, pois trata-se de uma faculdade do mesmo descontar ou não dos empregados. Solicita também que, caso vingue o entendimento da tributação, que seja mantida a atuação apenas sobre os 6%, e não sobre a totalidade expendida a título de vale de transporte.
Analisando-se a Lei 7.418/85, que institui o Vale Transporte, vê-se que a mesma dispõe que os valores dispendidos pela empresa na aquisição do Vale Transporte para o trabalhador, nas condições limites da referida lei, são isentos de contribuições previdenciárias, mencionando que o empregador arcará com os valores que excederem a 6% do salário básico do empregado, conforme o artigo 1º da referida lei a seguir transcrito. Após analisar o caso em concreto, corroboro com o entendimento sedimentado através do levantamento efetuado pela solução de consulta número 4.021, onde, segundo a mesma, apesar de existir decisões isoladas desse Conselho, sem efeito vinculante, entendendo o caráter indenizatório sem limite legal dos valores expendidos pela empresa pagos a título de Vale Transporte, a concessão do referido benefício deve atender ao limite da lei, pois os 6% correspondentes à parte de contribuições empregadas, uma vez não descontado, passam a ser base de cálculo de contribuições previdenciárias. Se não veja-se seguir a transcrição da emenda e da conclusão da referida solução de consulta. Dessa forma, a parcela equivalente a 6% do salário básico ou vencimento do beneficiário descontada pelo empregador compõe-se o salário de contribuição e, portanto, não é dedutivo na base de cálculo da contribuição. Segundo essa solução de consulta, o que passar de 6% não seria base de cálculo, apenas 6%. Aí ele questiona também sobre a imposição arbitrária da multa e da aplicação da taxa lei. São aquelas exigências normais do contribuinte de respeito à ilegalidade das multas. Conclusão. Por todo o exposto, eu conheço o recurso para dar parcial provimento no sentido de manter a autuação apenas sobre os 6% que não foram descontados os empregados a título de vale transporte. Seria esse meu voto. Senhores, considerações? Porque o contribuinte ele pedia, além dos 6%, que ele pagou a mais. A DRJ entendeu que ele deveria ser base de cálculo, não só o 6%, como também o mais. Aí a solução de consulta achou que seria base de cálculo apenas 6%, e não o restante. E eu acompanhei a solução de consulta. A gente só tem uma dificuldade aqui, né? Como descobrir o que é o 6%, né? O contribuinte demonstra isso, Guarita? Está sem som, Guarita. Não demonstra, não. No processo, não. No usado processo, não. Que no caso teria pago mais do que 6%. O que Exato. acontece? É o que ele alega, né? A síntese da história aqui é o seguinte: o cara dá vale transporte para os empregados dele, deveria descontar até 6% do salário do funcionário. Então, imagine um sujeito que ganha, sei lá, ganha R$1.000. Então, 6% ele teria, se o empregador der o vale transporte para ele, o empregador tira R$60 do salário dele, que é a parte do empregado no transporte. Então, se por um acaso a quantidade de vale transporte for R$300, esses R$300, 60 vão ser custeados pelo empregado e 240 pelo empregador. Imagine que o vale transporte dele seja só R$40, ele mora pertinho, é só pega um transporte baratinho, então ele só gasta R$40. Então, para ele não é vantagem, por quê? Ele vai descontar 40 do salário. O empregador não vai pagar nada. Nesse caso, aqui, o empregador... Então, normalmente, o camarada só pede vale transporte quando o valor do vale transporte é superior ao valor da contribuição dele, que está limitada a 6%. O empregado. E aí, o que acontece? Nesse caso, a empresa dá o vale transporte todo para o funcionário e não desconta nada. Aí o fiscal chega para a empresa, detalhe isso aqui, não sei o que, vê isso, a empresa não apresenta. Aí o que ele faz? Ele lança todo o valor, toda a despesa que ele identificou de vale transporte, ele lança como salário de contribuição. Por quê? Porque ele não tem como identificar
qual foi o empregado, qual foi os 6%, quanto que é o 6%, ele lançou tudo. Então, o Guarita faz essa análise e a própria Receita já tinha se manifestado para falar assim, olha, a incidência se dá só sobre 6%, só sobre o que está limitado a 6%, é só na parte que deixou de ser descontado. Então, o Guarita está ok, está certo. A questão toda é, quanto que é isso? Como que a unidade detalha isso, entendeu? Se o contribuinte não apresenta para ir para a fiscalização o rol lá de salário daqueles que foram os beneficiários, a fiscalização não tem como saber qual é o limite. Entendeu? A dificuldade toda é essa, né? Então, não tem erro na conclusão do Guarita. Está correta a conclusão, a tese está absolutamente correta. A questão é dentro do processo. Tem como evidenciar o que é 6%, o que não é 6%? O contribuinte evidenciou? Porque não adianta a gente dar uma decisão que simplesmente a unidade não tem como cumprir. Pois é. Um momentinho, eu refolhei o processo bem rapidinho, um momentinho. O que a fiscalização fala? Foi considerado como base de cálculo, está no relatório, folha 68 do quadradinho lá. Foi considerado como base de cálculo o vale transporte adquirido e distribuído pela empresa aos seus empregados, pois a empresa não efetuou nenhum desconto em folha de pagamento, afrontando totalmente a legislação em vigor. Consideramos também como descontos de segurado o valor de 8%, pois a empresa não nos forneceu todos os recibos dos mesmos, originando um auto de infração, discriminado ao final, pela falta de apresentação dos elementos, motivo pelo qual ficamos impossibilitados de detalhar, empregado por empregado, os valores percebidos. Juntamos as planilhas da base de cálculo, anexo 2, como também a planilha do recibo que não foram entregues. Anexo 3. E foi exatamente isso que deu origem a dois outros auto-infrações, exatamente a falta de apresentação desses elementos. Assim, eu acho que a conclusão do Guarita, a tese está perfeita. A dificuldade é só acolher porque o contribuinte não ajuda em nada aqui. Assim, se eu estivesse lá tratando esse processo, eu faria exatamente o voto do Guarita. Quando terminava ali no final, antes da conclusão, eu falava, não obstante, no caso dos autos, não tem como aplicar porque o contribuinte não detalha. Então, portanto, estaria correta a autuação. Se ele não questiona isso, se ele não detalha, aí não tem jeito. Que é o que parece aqui, o fiscal se preocupou com isso, né? Ele está falando, olha, o cara não detalhou e estou até Detalhou, né? outra autuação porque ele não apresentou elementos. Estou cobrando 8% em cima desse valor também, que é a parte do segurado. Eles estão impossibilitados, né, de detalhar empregado por empregado os valores percebidos. Eu cheguei a conversar com o Guarita sobre essa tese, né, Guarita? E a gente né, tratou desse tema, então era uma questão que eu já tinha conhecimento, a tese em si eu já tinha conhecimento. Naturalmente, o processo a gente está vendo agora, o caso concreto, né, a gente está vendo agora. E nesse sentido, a minha dificuldade diante do caso concreto, embora concorde com a tese do Guarita, eu acho que, no caso concreto, ela está incompleta, a decisão está incompleta, porque a unidade não teria como, a menos que o contribuinte tenha detalhado isso, a unidade não teria como tratar dessa questão, fazer esse detalhamento.
Aí como ficaria, pessoal? Vamos dar um Guarita? Não, eu particularmente realmente não tenho nenhuma forma no processo, e por isso mesmo que ele foi autuado, por falta dessa relação de empregado e detalhamento. Tem mais 2 autos de obrigação acessória por conta disso. Então, diante disso, você mantém a sua conclusão ou você entende que, de fato, a unidade teria dificuldade, não tinha outro papel fiscal para fazer do que lançar pelo valor todo? Presidente, pensando bem, já que ele teve a oportunidade de se manifestar assim, nesse sentido, apesar da solução de consulta nesse sentido, como foi falha a parte do contribuinte, como não tem como chegar a essa conclusão, de repente é negar provimento ao recurso. Exatamente esse detalhe, não seria consideração dos demais colegas. Senhores, Eu acho que. Agora, como você mesmo mencionou, né? Eu sei que tem a solução de consulta, né, tal. Como o presidente disse, está tudo certo no seu voto. O problema é que a fiscalização também acho que tinha conhecimento disso, dessa solução de consulta. O problema é que ela não pode aplicar por ausência de documentação. Eu acho que aí os elementos, né? Eu acho que tá tudo, né, tudo bem explicado aqui. No final é só o não obstante lá que o presidente comentou, né? Não obstante, fica impossibilitado aqui esse julgador, assim como a fiscalização ficou, de aplicar qualquer tipo de abatimento, ou enfim, aproveitar qualquer tipo de desconto, porque não tem a demonstração disso. Senhores, mais alguma consideração? Podemos seguir para o voto. Conselheiro relator, então, negando o provimento ao recurso voluntário diante dessa situação posta aí. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então esse resultado seria para os processos, quais os processos, Guarita? O 80, que é o principal. Eu também acompanho o conselheiro Guarita, o processo 80 fica acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto e negar o provimento do recurso voluntário. A gente tem outros aqui que são obrigações principais, Guarita? Acho que 79 também. Acho que não, acho que é tudo acessório. O resto é acessório. Não, aí o 292, o processo terminal 9292, é o CFL 68. Se esse for negado, automaticamente vai ser negado também o 292, CFL 68. E o final 289 e 2891 são exatamente a obrigação acessória de não ter apresentado essa agregação, esse elemento que é capaz de individualizar os funcionários beneficiários do Vale do Transporte. Ou seja, 289 e 291. Vamos ver, então, o que trata o 292 e o 291, porque, a rigor, ser uma conduta só, não era para ter 2 penalidades, né? Não, o 292 é CFL 68, certo? Tudo bem, o 292, então, já foi. Senhores, o 292, ele leva o mesmo resultado, naturalmente, que é o CFL 68, desse que a gente acabou de julgar. E, para esse, fica acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos, e negar provimento. Ok, senhores? Todos de acordo? 292 é o item 81, né? O item 81. Agora a gente tem o item 82 e o item 79. O 291, o processo 291, que é o item 79, é o seguinte: a interessada emitiu notas fiscais de serviço para os tomadores sem o devido destaque da retenção 11%, tal fato constituiu infração ao artigo tal da lei tal, aprovado. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 292 e 102 da lei, combinado com os artigos 283 do Regulamento de Previdência Social. Não foram configuradas circunstâncias agravantes, ou seja, no valor 1.195,15. Aí, em sua decisão, o órgão dessa instância decidiu que não assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Legislação previdenciária. Constitui infração deixar a empresa excedente de mão de obra de destacar na nota fiscal fatura da prestação de serviço a retenção de 11%. Aí eu vou
Voto. Observe de logo que a empresa recorrente encontra-se por apresentar como única alegação em seu recurso a insubstância da infração sob argumento da inexistência da obrigatoriedade de destaque na nota fiscal nos seguintes termos. Conforme se depreende do artigo 31 da Lei 891, a obrigatoriedade de proceder à retenção de 11% é do contratante e não da contratada. Não obstante, a própria legislação criou exceções à regra debatida, o que induz ao contribuinte à necessidade de destacar o percentual em suas notas fiscais. Conforme se verifica no nota de fração, anexo 2 do nota de fração, ora guerreado, as atividades envolvidas pela impugnante são, em sua maioria, referentes à atividade de paisagismo, limpeza e conservação, e treinamento e capacitação. No caso específico da recorrente, é de verificar que esta realmente não deveria efetuar o destaque em suas notas fiscais. Haja visto que a legislação determina que tal atividade não deve sofrer retenção. Se não, vejamos. Não se aplica o instituto da retenção à empreitada realizada na dependência da contratada. E segundo, porque os contratos da recorrente em relação ao serviço de paisagismo, a assunção da responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à sua realização, incluindo a regra estabelecida no artigo, no inciso 2 do artigo 676, da IN 3/5, Inverbis. Por fim, os serviços de treinamento e capacitação estão também excluídos. Não vejamos. Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do recurso, bem como seja provido, com a informação da decisão recorrida. Segundo o item 3 do relatório fiscal, a folha 40, a fiscalização informa que a autuação deveu-se à caracterização do contribuinte como responsável por cessão de mão de obra e que a empresa antes era cobertada por um mandado de segurança que foi revogado com o trânsito em julgado em julho de 2004, onde dispensava mesmo de retenção nas notas fiscais, e, por conta disso, efetuou a atuação conforme referido item do relatório fiscal, a seguir apresentado. É tal forma, segundo o relatório. Está cortando para vocês também? Ou... Tal no Guarita. Foi contratado na área de notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, cuja data de emissão. Está cortando? Vê se melhora. Se não, eu saio. Você até congelou agora, Guarita. Que refutar essa atuação. Quer que eu saia um pouquinho para entrar de novo? Vou desligar. Sai aí e entra de novo, Guarita, para ver se melhora essa conexão. Considerando que ele repisou de argumento, eu vou utilizar os... Quer que eu repita alguma coisa antes? Não, você pode seguir, que a gente estava acompanhando aqui, fazendo a leitura normal. Você estava aqui... Certo. Pode tem que gerenciar a qualidade, né, Guarita? Gerenciar a qualidade do vídeo aí. Ah, tá. Certo, Ou seja, por o contribuinte não ter apresentado novas razões, eu utilizarei o artigo, para o terceiro, artigo 57 do RICAF, transcrevendo a adesão recorrida nessa parte do recurso. A impugnação alega que suas atividades são, em sua grande maioria, referentes à atividade de paisagismo, limpeza, conservação, treinamento e capacitação, sendo que tais atividades não devem sofrer retenção a teor dos artigos 176, 413 e 148 da IN, número 3/2005. Vale ressaltar que no relatório fiscal da infração, a auditoria esclarece que constatou ser a atividade da empresa a de prestação de serviço e concessão de mão de obra, a que a mesma ingressou com ação de mandado de segurança número tal, com a finalidade de obter decisão judicial que a isentasse
do destaque da retenção. No entanto, o referido mandado foi considerado improcedente, tendo ocorrido o trânsito julgado em 6 de setembro de 2004. Por outro lado, a empresa não comprovou o contrário, ou seja, que os serviços prestados não se caracterizavam como cessão de mão de obra. Esclarece-se que o momento para a produção das provas no processo administrativo é justamente com a impugnação. Caso a impugnante constatasse alguma incorreção no orçamento, deveria trazer provas aos autos, em respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscais. Portanto, ao verificar o descumprimento da legislação previdenciária, o auditor procedeu nos exatos termos em que determina o artigo 293 da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99. Constatada a ocorrência da infração ao dispositivo desse regulamento, a fiscalização do INSS, de imediato, levou a auto-infração com destinação clara e precisa da ação e das circunstâncias em que foi praticado o dispositivo legal infringido, e a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora e sua lavatura, observar as normas fixadas pelos órgãos competentes. Pelo exposto, a autuação etílica foi lavada na estrita observância das determinações legais vigentes, tendo por base o que prescreve o artigo 31 tal. Assim, declara procedente a autuação. Aí, no caso, nega o provimento do recurso. Senhores, considerações? Como a gente viu, essa conduta, a conduta né, que foi punida aqui, não tem nada a ver com o processo anterior, tá? Essa questão da falta de emissão de nota fiscal por conta do argumento do contribuinte de que estaria dispensado de fazer essa retenção, de destacar, né, a retenção. Alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator. E assim fica o seguinte resultado: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. O próximo é o item 82. Esse 82 já seria o tal processo que a conduta estaria relacionada aos processos que a gente analisou anteriormente. Isso, do Vale Por Transporte, favor, no caso. fique à vontade. Certo. Conforme o relatório fiscal da infração, folhas tais, embora tenha sido intimado através do termo de iniciação fiscal, a interessada não apresentou os arquivos digitais contendo informações relativas a seus negócios e atividades econômicas e a totalidade dos elementos imprescindíveis para a apuração dos valores percebidos por empregados a título de Vale Transporte, pago em desacordo com a legislação vigente, pelo período de 1 de 2004 a 12 de 2004. Aí, na impugnação, segundo ela, o auto de infração se baseia em supor de cumprimento de obrigação acessória praticada pelo contribuinte. Todavia, a falta de apresentação das informações contábeis através do meio magnético não dá ensejo à infração que culmina na lavatura do lançamento. Aí fala sobre a portaria 42 de 2013, que aduz que as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico devem arquivar e armazenar o documento de natureza contábil, fiscal, trabalhista e manter a impulsão da fiscalização. No entanto, tal norma não determina que o documento deve obrigatoriamente ser digitalizado, ocorrendo a opção deve estar à disposição da fiscalização. Alega que as obrigações acessórias só poderão ser criadas por meio de leis. Eis que vigora no direito tributário o princípio da tipicidade, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual todos os elementos necessários à cobrança devem ser previstos em lei. Por outro lado, o segundo ato apontado como infracional foi realizado em razão de impugnante optar por não descontar do empregado a parcela permitida em lei quando o fornecimento do Vale Transporte. A DJ negou o provimento pelo seguinte: constitui infração deixar a empresa libertar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse do INSS na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A referida infração se revê caracterizada independente do número de informações e esclarecimentos necessários à fiscalização não prestados. Aí a empresa alegou que o seguinte: da insubsistência da auto-infração, como visto, a fiscalização apurou que o contribuinte não prestou informações cadastrais, financeiras e contábeis, como também não prestou o esclarecimento necessário e imprescindível à atividade fiscalizadora.
Tais irregularidades se consubstanciaram na suporta prática comissiva de dois atos específicos do contribuinte, relatado pelo agente fiscal, no seguinte termo. Embora tenha sido intimada para a impressão dos elementos, conforme o termo de iniciação fiscal, como também termo de estimação para a apresentação do documento, pela verificação, a empresa não os apresentou. Aí continua. Aí também a apresentação incompleta da planilha de recebimento do vale transporte. Aí, no caso, o lançamento foi realizado em razão da recorrente optar por não descontar do empregado a parcela permitida em lei, quando o fornecimento do vale transporte. Nesta esteira, resta nítido que a fiscalização teve vasto acesso a informações contábeis, fiscais e econômicas da recorrente, o que acabou culminando em sua autuação. Não houve, consequentemente, qualquer empecilho à atividade fiscalizatória quanto ao acesso ao documento necessário. Também ele fala também da multa aplicada e sua incidência, e conclui, portanto, que na atividade tributária os princípios de apuração ao contribuinte devem ser regrados de maneira una e indivisível. Sob pena de observância da lei da própria Constituição. Aí, por questão didática, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações separadas. Da insubstância da auto-infração. Analisando o recurso da recorrente, nesse tópico, observe que a mesma descreve que a autuação lhe imprimiu a multa pela falta de apresentação de arquivos digitais e também pela falta de elementos probatórios relacionados aos empregados beneficiários do vale transporte. Mencionando que a decisão originária descartou o primeiro motivo e que manteve a multa pela questão ligada ao pagamento do vale transporte. Segundo o critério do relatório fiscal, a folha 40, a empresa deixou de apresentar todos os elementos que determinassem o total de empregados que teriam direito e que, de fato, receberam o vale transporte, pois foi verificado que as planilhas de recebimento devidamente assinadas pelos empregados não continham todos os empregados que tinham direito e efetivamente receberam, conforme demonstrado no anexo 2 do relatório fiscal. Analisando o recurso, observa que a recorrente limita de informar que o fiscal teve posse de toda a documentação necessária para o levantamento do número de empregados que receberam o vale transporte. Tanto é que foi elaborada pela fiscalização o auto de infração da obrigação principal de número tal, referente às infrações ligadas ao pagamento do vale transporte, aquele que analisou. Confrontando a informação apresentada pela recorrente com a informação contando o auto de infração pela obrigação principal, percebe que a recorrente está depois de razão, pois no próprio auto de infração é mencionado que para a infração foi utilizada a alíquota mínima de 8% pela falta de elementos capazes de segregar a acusação dos empregados que receberam e que terão direito aos vale transporte. Ademais, reforçando esse rendimento, tem-se utilização recorrida, com a qual eu concordo, que está sob o pagamento. Guarita, tá final aí, Guarita. Sim, não obstante, a infração se reverte realizada em documento, não entregue o deficiente. Tá ruim o teu sinal, tá cortando. Como? A gente está acompanhando aqui porque a gente está vendo o voto e tal, e está lendo junto com você. Uma coisa corta, outra coisa volta. Mas já você vai precisar manifestar uma opinião qualquer que esteja fora aqui do que está escrito. A gente vai ter dificuldade. Eu não sei o que está acontecendo aqui no sinal, que deu uma piorada de repente. Quando terminar esse voto, eu tento... geral, né, presidente? Estou achando que é geral, viu? Porque o também ficou picotando um pouco. E de todo mundo agora na tela caiu, a imagem de todo mundo, menos a sua. Pelo menos para mim. Entendi. Não é só meu, não. Que meu sinal aqui tá ótimo, meu sinal aqui, tá vendo? Meu sinal. Então vai, Guarita, continua aí, que agora parece que aprumou aqui. Pelo menos eu estou te ouvindo bem. Não sei se todos estão te ouvindo. Estou ouvindo e vendo todos. Ok. Então vamos seguindo, Guarita. Assim, não obstante a atuação em relação ao manade seja considerada improcedente, o auto de infração permanente procedente em relação à falta de apresentação do documento relativo ao pagamento de vale transporte, já que a referida infração se reverte caracterizada independente do número de documentos não entregues ou deficiente, e a penalidade é única. Da penalidade aplicada e a sua reincidência. Ao ser sobre esse item, percebe que a recorrente se limita basicamente a apresentar insurgência genérica sobre a injustiça e ilegalidade da legislação que instituiu a multa aplicada, no seu caso concreto. E, no caso, sobre a legalidade dessas coisas, tem uma súmula CAF número 2, que diz: o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Portanto, não merece
esperar as alegações referentes à multa aplicada pela fiscalização. Conclusão, conhecido presente para negar o provimento. Senhores, considerações? Conselheiro Guarita, eu faria uma breve avaliação dessa questão que o senhor coloca aqui. Confrontando as informações apresentadas pelo recorrente com as informações constantes do auto de infração de obrigação principal, percebe-se que o recorrente está desprovido de razão, pois o próprio auto de infração é mencionado, no próprio auto de infração é mencionado que para a infração foi utilizada a alíquota de 8%. Eu Sim. tenho a impressão que esse 8% que o fiscal cita é a alíquota do empregado, é a cota do empregado. O fiscal lança o valor total do auto de infração, e esse valor total, ele naturalmente vai tributar com a cota patronal e ainda 8%, que é a alíquota mínima lá do empregado. Foi o que eu captei lá, então não me parece que o auto de infração foi utilizado a alíquota mínima. A alíquota mínima foi só uma coisa a mais. Né? Certo. Entendi também, presidente. Comentar isso também. 8% é a alíquota do empregado, né? Ok? Aí, presidente, como foi que eu não entendi sobre o 8%? O fiscal fala que como o contribuinte não atendeu a fiscalização, não detalhou, o que ele fez? Ele lançou todo o valor despendido com o Vale Transporte. E ainda ele fala dessa alíquota de 8%, que, na minha avaliação, e pelo que eu entendi, é a cota de empregado, ou seja, ele lançou patronal sobre todo o valor do Vale Transporte, mais a cota do empregado utilizando a alíquota de 8% para a cota do empregado. Certo, entendi. Tem que explicar isso, né? É só você, nesse campo aqui, você só colocar, o próprio auto de infração é mencionado que a infração foi por conta da falta de elementos capazes de segregar com exatidão os empregados. Pode tirar esse pedacinho do 8% aí para não deixar isso quebrado, porque tem uma afirmação aí que não é exatamente aqui a gente bota no auto de infração. Senhores, considerações adicionais? Conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento de recurso voluntário. Próximo processo e último desta sequência do contribuinte do conselheiro Guarita é o processo da REMEC, Equipamentos Industriais, processo item 83, final 2009-31. Conselheiro, por favor, fique à vontade. REMEC. Um momentinho. Perfeito. Referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Foi constatado pela fiscalização que a empresa autuada fornecia alimentação de segurança empregado e ainda participação em convênio odontológico sem proceder aos devidos recolhimentos previdenciários. Fase parte do lançamento da seguinte autuação. Aí, no caso, está em análise do processo 22, que é, no caso, a autuação no valor de R$ 69.928,56. E o relatório fiscal da folha 97, que foi contratado em folha de pagamento, desconto relativo ao fornecimento de alimentação aos empregados, mesmo devidamente para a empresa deixou de apresentar comprovante de inscrição no PAC, notas fiscais, com perfeição e esses elementos. Em sua decisão, o órgão garoto da instância decidiu que não assiste razão ao contribuinte de acordo com a seguinte emenda.
Obrigação principal, programa de alimentação do trabalhador. Integra a remuneração do trabalhador, o fornecimento de alimentação, se a empresa não estiver devidamente inscrita no PAD. Convênio odontológico de incidência. Os valores expendidos com o convênio odontológico somente deixarão de integrar o salário de contribuição da empresa se o benefício for estendido a todos os funcionários dirigentes. Obrigações acessórias de cumprimento. A empresa é obrigada a prestar fiscalização de todas as informações financeiras e contábeis, assim como os documentos e livros relacionados ao fato gerador da contribuição. Voto. Observe logo que a empresa recorrente encontra por citar basicamente a seguinte alegação: sobre o desconto de alimentação, sobre o plano odontológico, sobre os princípios legais do não confisco, sobre as obrigações acessórias e também a conclusão. Sobre o desconto de alimentação, conforme foi plenamente demonstrado, a empresa não efetivou nenhuma adesão ao PAT, apenas vindo trazer benefícios para seus funcionários, contribuiu com repasse mensal aos fornecedores, até por garantia e exigência dos mesmos, bem como os valores da alimentação descontados e valor na folha de pagamento. O programa criado pelo PAT tem suas atribuições específicas, os valores poderiam ser abatidos na apuração do lucro da empresa. Caso esse fator fosse identificado, então teríamos base para a aplicação da penalidade. Porém, a empresa não se utilizou de nenhum benefício e a receita nenhum prejuízo. Sobre o plano odontológico, ele argumenta: acrescenta ainda que a discrepância entre o baixo valor constante das notas fiscais apresentadas e o número de vínculos, média 70, verificado em consulta ao CNIS, há de crer realmente que o convênio com o União não era estendido a todos os segurados empregados dirigentes, como exige a linha Q do parágrafo 9 do artigo 28 acima transcrito. Ora, nobre julgador, não qualquer fundamento legal para essa exigência, não tem qualquer ferindo vários princípios constitucionais. Adesão poderia haver opção obrigatória, pois essa avaliação é estritamente pessoal e deve atender às primeiras necessidades dos envolvidos. O que a requerente insiste em demonstrar é que o auto de infração não foi corretamente aplicado, por não implicou em nenhuma omissão ou falta de recolhimento dos encargos. Ao contrário, sobre o salário pago, todos os recolhimentos foram devidamente recolhidos. Sobre os princípios legais do não confisco, que a gente com esse tema, e sobre as obrigações acessórias. A requerente, não se conformando com a lavatura do referido ao de infração, ingressou com recurso administrativo pulgando pela improcedência e cancelamento daqueles atos por várias razões, entre outras, as multas por não entrega de guias ou documento de obrigação acessória. Na análise do recurso, não foram observadas as alegações da requerente quanto à regularização da folha, limitando a dúvida julgadora apenas argumentar falta de apresentação de documentos, que, especialmente, nesse caso, é irrelevante para o desenho da questão. No recurso da requerente, não foi, portanto, apreciada a questão da regularização de lançamento efetuado pela requerente, cujo motivo foi caso de origem da multa por descumprimento da obrigação. A infração afirma que as informações foram supostamente geradas segundo a premissa de que as GFIPs foram omissas e que, em 22 de 2007, foram retificadas para zero, porém, foram regularizadas durante o procedimento fiscal. É preciso esclarecer que a empresa tinha nenhum meio de controle sobre essa situação. A ocorrência desse fato é culpa exclusivamente do sistema do próprio órgão. O fato da correção de dados levar à ocorrência dos elementos do saldo não foi culpa da requerente, mas isso frisa-se, esse fato não gerou nenhuma consequência sobre o recolhimento de contribuições. A própria agenda de fiscalização, ao verificar o fato, sugeriu que a empresa efetuasse a correção, que, na verdade, veio a ocorrer em 29 de 12 de 2008, conforme citado no próprio relatório emitido. Segundo o relato dado da agente de fiscalização, é, na verdade, uma ocorrência frequentemente apontada no órgão. No relatório fiscal de infração, aprendemos as seguintes considerações. A empresa apresentou a GFIP com data de exportação 26 de 2 de 2007, retificando para zero o valor das contribuições devidas nesses meses. Posteriormente, dentro do período de ação fiscal, a empresa retificou a informação da GFIP. Ora, nobre jogador, conforme já declinado, esse fato não foi observado na elaboração do acordo e que, por si, já constitui pré-questionamento da matéria. E, portanto, a premissa essencial para a origem do débito tocante ao descumprimento da obrigação acessória. Ainda a conclusão do recurso dele. O acordo deverá ser modificado por não houve incidência de ato infracionário na forma indicada. A empresa não feriu nenhum dispositivo legal, não havendo razão para a aplicação dessa penalidade. O fato de estar recolhendo seus encargos pelo presumido
não implica necessidade de relatório específico, apenas valores globais ao lançamento do Sulcaixa. No início da fiscalização, foi soltada à empresa o contrato de prestação de serviço, porém, este se encontra em poder da fiscalização municipal do ISS e foi diversas vezes soltado, não havendo retorno para a empresa, conforme comprovado no processo. Diante do fato, mesmo não justificando a exigência, já que a base de cálculo dos recolhimentos estavam todos corretos, o fato é que o documento ainda se encontra em poder de outra fiscalização. A agente fiscal ignorou arbitrariamente esse fato e aplicou a multa incorretamente. Segundo o relatório, vamos analisar, com base nas observações, a empresa recorrente requer o recebimento de recurso, bem como que seja provido com a anulação da autuação do respectivo acordo. Segundo o relatório de fiscalização, mais precisamente foi 96 e 97, tem-se o quadro resumo do documento lavado na ação fiscal, conforme a descrição do referido trecho a seguir apresentada. Aí, ele menciona as infrações que foram elaboradas. Contribuição devida à empresa SAD, contribuições de empregados, contribuições a outro terceiro, deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de esclarecimento, também deixar a empresa, o segurado da Previdência Social, o servidor, no caso, de exibir qualquer documento ou livro relacionado às contribuições previstas na Lei 8.291, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informações diversas da realidade, ou que omita informação verdadeira, conforme os previstos na legislação. Portanto, de acordo com o arguido pela fiscalização em seu relatório fiscal, e também com o constante do item 9 do referido relatório fiscal, e foi 98, foram confeccionadas 6 autos de infração, e que a recorrente deveria contentar cada auto isoladamente, conforme o trecho do referido trecho do relatório, também a seguir transcrito. Aqui ele fala que ele teria que contentar cada auto isoladamente, separadamente. Segundo a informação prestada pelo SECAT, da Delegacia de Origem, a recorrente apresentou impugnação em separado para cada auto de infração no seu respectivo processo, que ele deveria ter sido anexado a esse processo principal. Realmente, ao analisar o termo de impugnação fiscal SECAT e tal, para a apresentação do documento referente à impugnação apresentada em folha e tal, é subentendido que o contribuinte apresentou impugnação para os 6 processos, com termo de apresentação do documento transcritos. Aí ele menciona os processos, todos os processos devem ser apresentados. Analisando o acordo recorrido, observa que o mesmo faz menção apenas aos 5 primeiros processos, não constando em sua decisão, portanto, o processo de número 19.311.025.2074, referente à autorização número terminação 756/1. Diante do exposto, apesar da recorrente suscitar o fato de que a decisão recorrida não se ateve ao processo faltante, verificar que não há prejuízo para a defesa ao se julgar somente os processos constantes do recurso em questão. Aí, no caso, o que a gente decidiu não vai valer por auto-infração 1974. Então, por questões didáticas, entendo que seja apropriado examinar as alegações recursais em tópico separado. Sobre desconto de alimentação. No que diz respeito ao programa de alimentação do trabalhador, vê-se que a recorrente está razoável ao soltar o cancelamento da autuação sobre esta rubrica. Haja visto o fato de que não devem ser contribuições previdenciárias junto a pagamento relacionado ao fornecimento de alimentação ao PAT. No caso, diverge da decisão recorrida sobre o tema, pois existem várias decisões judiciais que corroboram com a relação recorrente, além de existir os pareceres que a PGFN reconhece que não recorrer mais sobre questão ligada ao PAT. Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter a autuação nos temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar o recorrido, devendo, portanto, ser acatado o recurso voluntário nessa parte de sua urgência, no sentido de provê-lo, para que sejam excluídas as autuações sobre auxílio alimentação, restando, portanto, razão recorrente nessa parte do seu recurso. Sobre o plano odontológico e as obrigações acessórias. Em relação ao plano odontológico e as obrigações acessórias, considerando que essa diz respeito também à falta de apresentação de elementos que comprovem o valor expendido com cada empregado em relação ao convênio odontológico, como, por exemplo, o contrato de prestação de serviço, e que,
em seu recurso voluntário recorrente, além de não apresentar o referente contrato e demais elementos soltados, traz argumentos a esses itens similares ao da peça impugnatória, razão pela qual utilizarei o parágrafo 3º do artigo 57 do RECAF. No caso, faço a transcrição do estoque da referida revisão relacionada ao plano odontológico. Então, segundo a adesão recorrida em relação ao plano odontológico, é o seguinte: em relação ao plano odontológico, alega a impugnante não ter podido apresentar o contrato entre as partes, por motivo que o mesmo estava com a fiscalização municipal do ISS, fato que a auditora ignorou e aplicou a presente multa. Primeiramente, tratamos de fato das despesas com fornecimento de atendimento odontológico ter se transformado em fato gerador de contribuição previdenciária, conforme abaixo transcrito. A despesa, certo? Vejamos a seguir, aí, assim, sobre a despesa com convênio odontológico, só deixa de integrar a base cal quando estendida a todos os empregados. Vejamos. Entende por série contribuições. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico odontológico próprio da empresa e por ela conveniado, inclusive reembolso da despesa com medicamento, álcool, tal, desde que a cobertura abrange a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Aí ele vai argumentando. Com referência às obrigações acessórias, a impugnante alegou que não há fundamento legal para se calcular a multa ou imposto devido à presença simplesmente por ter deixado de esclarecer por escrito e individualizar os valores expendidos em cada empregado em relação à alimentação fornecida. Não procede as alegações porque o cálculo da multa será destinado de relatório da aplicação da multa, respectivamente, e fundamentação legal está explicitado lá na infração, inciso 3 do artigo 3 do procedimento fiscal. Alega que não foi possível apresentar o contrato com o audiolando porque o mesmo estava com a fiscalização municipal do ISS. Entretanto, esta alegação não foi devidamente confirmada. E ainda que o contrato foi solicitado, através do termo de fiscalização número 3, em 8 de 12 de 2008. E é imperdoada em 21 de 1 de 2019, pelo espaço de tempo decorrido, houve tempo suficiente para que fosse providenciado cópia por segunda via. Pelo exposto, agiu corretamente identificação, quando diante das obrigações acessórias, não cumprir, procedeu à autuação conforme o artigo 2, pelo exposto, que traz, constatar a ocorrência de infração discutida desse regulamento, será lavada a infração com discriminação clara e precisa da infração e da circunstância que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de graduação, indicando que hora sua lavatura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. Sobre os princípios legais não confiscos, que são um tema que já o CAF já conhece, e também sobre a legalidade da lei tributária, o CAF não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei. E também, por todo exposto, e por tudo que for nos autos, coisa do presente recurso, para o medar parcial provimento, no sentido de excluir da atuação, o lançamento ligado ao programa de alimentação ao trabalhador. Guarita. Senhores, todos estão tendo dificuldade de ouvir aí o conselheiro Guarita? Sim, presidente. Sim, presidente. Guarita, você está nos ouvindo? Esse é meu voto. Você está nos ouvindo, Guarita? Parece que congelou agora o Rodrigo também. Eu removi o Guarita aqui, imaginando que ele entre logo a seguir, porque a gente até conseguiu aqui, vou esperar ele voltar para fazer essa observação. O Rodrigo para mim está... voltou. Mexeu aqui, cancelou. Ele está voltando, tá? Ele está meio estático. A observação que eu ia fazer, presidente, não sei, só para adiantar aqui, para a gente ganhar tempo, não sei se era a mesma que você ia fazer, mas o caso aqui me parece que não é de auxílio alimentação in natura, vale alimentação mesmo, né? Vale refeição. Então, não se enquadra aquele parecer da Procuradoria, né? Não sei se era isso que eu ia falar.
Não, nem era isso. Eu estava ia comentar que, essa dificuldade do Guarita, ela se refletiu em vários momentos aqui da leitura dele do voto, o que acabava não prejudicando o nosso acompanhamento por conta do que a gente está com um voto aqui, está acompanhando, e dava uma falhazinha e tal, voltava, mas ele está com uma dificuldade lá. Agora já voltou, já travou de novo. Está nos ouvindo, Guarita? Travou aí? Tô vendo. Tá bem ruim teu sinal aí. Eu vou tentar mudar. Um momentinho. Ei, me dá um momento. Certo. Eu vou tentar mudar a rede de internet para ver se melhora. Um momentinho, vou tentar mudar a rede de internet. Eu vou tentar mudar a conexão. Guarita, você está nos ouvindo, Guarita? Estou ouvindo. Então, espera um pouquinho. Estou ouvindo. Vamos ver se a gente consegue concluir aqui, que a gente dá um intervalinho para você tentar mudar de lugar aí, tudo bem? Certo, combinado, fechado. Daniel, você estava fazendo observação, Daniel? Isso, em relação à questão, Guarita, que você escolhe aí o auxílio alimentação com base nesse parecer da PGFN, né? Mas o parecer da PGFN, ele é específico para alimentação in natura, ou seja, quando o empregador fornece a alimentação in natura mesmo, o arroz, o feijão, muito comum naquelas empresas grandes que têm refeitório, né, que eles entregam, assim, o almoço, né, a alimentação e mesmo cesta básica, mas o caso aqui, me parece, pelo que eu vi aqui no próprio relatório, que é o vale alimentação, né, inclusive ele desconta da folha de pagamento, não seria o caso, assim, à primeira vista, né, não, se os colegas puderem reforçar aí, mas me parece que não é o caso de alimentação in natura, e sim o vale alimentação normal mesmo, aquele famoso ticket, né? Sem inscrição no pátio, é isso? Isso, sem inscrição. O problema dele é a inscrição no pátio, não é isso? Porque o ticket, a alimentação in natura, essa aí está fora por conta do parecer da PGFN. E para você pagar o ticket, o vale alimentação, tem que ter inscrição no pátio, né? Então ele não tinha, então assim, a meu ver, essa verba aí integra o salário de contribuição. Nesse ponto eu vou divergir do Guarita, para não excluir essa parte da alimentação, porque, a meu ver, não se enquadra na situação do parecer. Mais considerações? Mas, Daniel, quando o pagamento ele se dá in natura, o parecer da Procuradoria trata do pagamento in natura e dispensando a inscrição no pátio, é isso? Não, essa questão da inscrição do pátio, eu acho que ela continua exigível, né? Assim, porque assim, o passamento, a gente pode dar uma olhada no parecer, mas assim, independentemente, eu acho que o parecer a gente tem que dar uma olhada, mas assim, à primeira vista, eu acho que independentemente do cara tá inscrito no pátio ou não, ele pagou auxílio alimentação in natura, não incide a contribuição previdenciária. A empresa que fornece diretamente a alimentação, o arroz, o feijão, o macarrão, os refeitórios lá. Agora, partiu para vale alimentação em dinheiro, em ticket, né? Ele teria que ter inscrição no pátio. Interessante, é isso que eu estou falando, é que o parecer da Procuradoria, ela relativiza a inscrição no pátio quando o pagamento se dá de in natura. Isso. Se in natura ele já relativiza, assim, me parece que deixa para a gente entender que também não é exigível para aquele camarada que faz o pagamento com o próprio ticket mesmo.
Mas assim, porque se fosse assim, eu creio, é como eu falei, a gente pode dar uma lida no parecer, mas se fosse assim, não faria sentido o parecer ser taxativo em dizer que só é excluído da base de cálculo a alimentação in natura. Assim, ele iria dizer que qualquer pagamento, como é o caso do Vale Transporte, né? Porque tanto faz em ticket como em dinheiro, aí já é uma decisão, né, do Supremo e já é súmula do CAF. Mas até onde eu analisava esse processo, eu fazia muito bem, me preocupava muito bem de ir lá no relatório fiscal e verificar o que o fiscal está dizendo. Aí, quando tinha aquela situação de que o fiscal, porque aqui a empresa tem um refeitório que o pessoal come aqui, almoça aqui todo dia no galpão aqui do refeitório e já chegou caso de a fiscalização tributar. E aí veio justamente essas contestações, né, porque, na verdade, o parecer da PGFN vem de várias derrotas e tal, e acabam se curvando e dizendo, alimentação in natura. Então, eu sempre fiz essa distinção entre o que é in natura, ou seja, o que é fornecido, a alimentação em si, né, o próprio nome está dizendo, in natura, do que é ticket, o dinheiro, enfim, essa questão. A gente pode analisar melhor, mas eu creio que se fosse nesse raciocínio aí, a Procuradoria e a decisão judicial teria equiparado ticket e auxílio em alimentação em dinheiro ao in natura, o que não, tem bem essa distinção do que é in natura e do que não é. Eu entendo que, assim, pode ser por ticket, em dinheiro não, né? Mas por ticket eu entendo que é possível. Estou procurando aqui o relatório fiscal aqui. Vocês sabem que folhas que estão? Eu vou ver agora, viu? Um momentinho. Sim, folha 95. 90 e pouco. Está 95, mas ele não. Só disse que solicitou a empresa a prestar adesão junto ao Ministério do Trabalho em frente ao PAT, em notas fiscais. Diz que a empresa não registra os pagamentos atuais dessas empresas. Se identificar por escrito como os empregados receberam os benefícios e os valores por eles recebidos. E a empresa não identificou nem apresentou a fiscal relativa a pagamentos desse benefício. De nada. Esclarecendo também quem foram as pessoas e respectivos valores. Ou seja, não diz aqui nem como foi o pagamento, né? Eu estou olhando aqui, ela indica no item 4.2, as folhas de pagamento da mesma apresentam valores de descontos relativos à alimentação. É descontado no lerite. O pagamento não é em dinheiro. Pelo menos isso dinheiro. Então, já afasta. É descontado no sentido de ser... pode ser em ou pode ser ticket? Não sendo em dinheiro, na minha visão, não poderia ser mantido, minha opinião. Acho que eu já fiz alguns votos em relação a isso, ou ticket, ou só não pode ser em dinheiro só. Me parece que a gente já decidiu outros processos quando a questão... Guarita, você está nos ouvindo, Guarita? Que você está apagado. Estou ouvindo, sim. Então, entra de novo, apaga, desliga a tua câmera, você está acompanhando a discussão, mas a gente não consegue te ver. Não. Eu estou ouvindo tudo, mas tudo bem, vou fazer de novo. Por favor. Eu acho que a gente já fez umas decisões, algumas delas, exoneradas financiamento, por conta dessa... Quando a questão era exclusivamente inscrição no PAT, e a gente sempre usava esse parecer aí que o Guarita traz, né? E me parece que a minha leitura dessa questão, e aí eu confesso que eu não percebi ainda esse detalhe como o Daniel já havia percebido, né? Mas a minha percepção era de que se o pagamento em espécie, que é in natura, né? Não é em espécie, pagamento in natura, se ele é considerado para todos os fins, não incide a contribuição, independente da inscrição no PAT ou não,
Se a questão aqui estaria limitada à questão da inscrição no PAT, eu entenderia dispensável também por conta, né, de uma analogia a essa conclusão, né? Porque se fosse assim, por que eu pagando in natura não preciso do PAT, por que eu pagando como vale transporte eu preciso, né? Então, me parece que eu tenho esse histórico assim na cabeça. Daniel traz algumas outras considerações, e eu não sei, aí eu tentando buscar aqui informações aqui, acabei não acompanhando aí essa análise que acho que o Marcelo estava fazendo do próprio relatório fiscal, apontando aí o motivo da infração. Não foi, então, exclusivamente em relação ao PAT, é isso? Presidente, que eu, assim, quando há ticket, né, eu afasto, né, mas quando é em dinheiro, só que aqui eu estou olhando o lançamento, acho que tem algo, no caso concreto, é um pouco diferente. Não sei se foi apresentado posteriormente, mas, ele indica o seguinte, que nas folhas de pagamento apresentam esses valores de descontos, né? Aí o que a fiscalização fez, né? Solicitou o PAT, aparentemente parece que não tem, mas se não tiver, isso afasta-se, só que é o seguinte, ele pediu as notas fiscais e também o livro caixa, que não apresentavam esses pagamentos efetuados dessas empresas aí de refeição, vamos dizer assim. Aí também intimou o contribuinte, por escrito, para indicar os empregados que receberam esses benefícios. Aí ele indica no item 4.3 das folhas 95 o seguinte: a empresa não identificou e nem apresentou qualquer nota relativa ao pagamento deste benefício. E também não esclareceu também quem foram as pessoas beneficiadas e respectivos valores. E não havendo como identificar os valores reais, né, e a remuneração paga a cada trabalhador, ele acabou autuando. Não sei se durante a defesa aí a empresa apresentou isso daí. Não apresentou, porque não. Nesse caso, eu entendo que, como ela não identificou nada, aí seria de manter, na minha opinião. A questão não é exclusivamente a não inscrição no PAT. Esse é o questionamento do conselheiro Marcelo, e é o meu também, o Guarito, e o Marcelo já reafirma aí quando traz essas considerações dele. Você entendeu que as outras questões foram apontadas e se permaneceu em litígio apenas o problema da inscrição no PAT? Essa parte final eu não entendi direito, presidente. Você entendeu que o contribuinte conseguiu se desincumbir de todas as outras questões que levaram ao lançamento, ou seja, falta de apresentação de notas, falta de esclarecimento de quem recebeu, enfim, todas essas outras coisas que o Marcelo acabou citando, porque você acabou exonerando aqui parcialmente só com relação ao PAC, mas essa análise que a gente está fazendo aqui está apontando que isso não foi o único motivo que ensejou a autuação. Eu entendo como é que é. Não, ele não apresentou mais nenhum elemento, não. Foi exatamente essa falta, como o Marcelo lembrou, essa falta de apresentação de separação de partes, essas coisas, de elementos. Então, no caso, manteria a autuação por conta disso, igualmente no processo. No processo anterior, não é isso? Que a gente tratou já um processo parecido, né? E que a pessoa poderia até ter razão, no entanto, não apresentou fiscalização quando solicitado os elementos que corroborassem com o que ele afirmou. Presidente, eu estava vendo aqui o parecer, assim, ele não é expresso, mas deixa um pouco realmente subentendido isso aí que o Marcelo falou, que estaria excluído só, assim, entraria na base de cálculo somente os pagamentos em espécie, em dinheiro, né? Porque ele fala o seguinte, item 6 aqui do parecer. Por outro lado, quando o auxílio alimentação for pago em espécie ou creditado em conta corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Lá em cima, no parágrafo precedente, ele fala só da alimentação in natura, né? Ele não fala em ticket. O ticket vem falando aqui na decisão do STF, mas aí o item 6 ele
não é expresso em dizer que o ticket está excluído da base de cálculo, mas realmente pode deixar uma dubiedade aí de entendimento. Eu acho que por isso que tem várias decisões, no sentido aí que o Marcelo falou no CAF, né, Marcelo? No sentido de que aceita o ticket também sai da tributação, né? Mas aqui no caso concreto mesmo, não se aplica nenhum caso, porque assim, cadê a identificação? Você pagou para quem? Ele pode ter pago a qualquer, até, enfim, não é que pode ter acontecido isso, mas é falta de comprovação. Mas se ele utilizou para outro fim, ele não identificou. Aqui tem uma particularidade nesse caso, né? Se ele tivesse trazido as notas fiscais, são esses os empregados e tudo mais, aí seria uma outra situação, na minha visão. Ok, senhores. Então, o conselheiro relator, já diante das discussões no curso do debate, ele conclui por negar provimento a recurso voluntário, já que a questão do PAT, que seria a única coisa que ele estaria entendendo dar provimento, por conta da não apresentação dos outros elementos que ensejaram a autuação, ela não traria alteração nenhuma no lançamento. Ok, senhor? Como vota, Daniel? Eu acompanho. Rodrigo? Presidente, eu confesso que tive dificuldade um pouco para acompanhar essa outra discussão. A questão do PAT ou a questão da alimentação. Deixa eu tentar clarear para você, Rodrigo. A questão do PAT, até o Daniel já viu com um pouco mais de detalhe lá no parecer. Então, a conclusão do Guarita não está desconectada do que a gente tem já decidido na turma, ou seja, dispensa a autuação decorre exclusivamente da inscrição no PAT, poderia ser exonerado o crédito tributário. Só que, nesse caso específico, o contribuinte não estava inscrito no PAT, mas ele, da mesma forma, não apresentou as notas fiscais, não apresentou os beneficiários, ou seja, outros elementos que foram utilizados pela fiscalização como motivação para efetuar o lançamento. Ainda que o contribuinte, que a gente entenda que a inscrição no PAT era desnecessária, isso não traria nenhuma mudança na autuação, porque demandaria outras comprovações que o contribuinte não trouxe aos autos. Eu entendi, perfeito. É porque eu vi aqui que os pagamentos foram feitos mediante descontos, né? Pagamentos assim, a alimentação, feito mediante desconto, mas aí teria que comprovar também que ocorreu tipo um pagamento através de ticket ou outra forma, né? Que a alimentação in natura de forma a equiparar o recebimento de alimento in natura para poder a dissociar, né? Para poder tirar da contribuição previdenciária, da remuneração. Como não foi nada apresentado, a gente fica de mãos atadas. No caso, Rodrigo, alimentação in natura, né? Constava na folha de pagamento esse desconto, esse título. Contudo, é intimado apresentar quem são os beneficiários, né, os empregados. Tá bom, dá a relação dos empregados. Ele não mostrou e também não tinha nota. Ele pode ter descontado isso na folha de pagamento, esse título, só que ter utilizado esse dinheiro aí para outra situação. Entendeu? Não tem comprovação nos autos a que título foi. Por isso que esse caso específico é diferente daqueles que a gente já analisou. Se ele tivesse indicado, de alguma forma, os beneficiários foram esses e tudo mais, eu entendo que poderia, aí sim, a gente afastar o lançamento. É que nesse caso, né, tem essa especificidade. No caso, isso previsto no ponto 4 do relatório que fala sobre isso. Não regido no livro caixa os pagamentos efetuados às empresas que forneceram alimentação e também pela não apresentação de documentos fiscais, as empresas de serviço, alimentação e contratação de serviço com a empresa Unoodonto. Foi levado o auto de fração debitado 758, terminal 758/8, por cumprimento da obrigação acessória.
também. Ok, senhores. Então, o conselheiro, o Daniel já acompanhou o conselheiro relator, negando o provimento do recurso voluntário. Rodrigo, como vota? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Desculpa, acompanho. Marcelo? Acompanho. Senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e, assim, acordo membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Guarita, você tem como se deslocar ou fazer alguma coisa que justifique aí fazer alguma coisa para tentar melhorar a sua conexão que justifique a interrupção momentânea aí da reunião? Não, agora está normal. Pode continuar por enquanto. Pode continuar por enquanto. Presidente, Antes da gente ir para próximo. Presidente, a gente poderia dar um intervalozinho para para o banheiro e tal. Vamos então dar uma paradinha de 10 minutos, ok, senhores? Valeu, Daniel. Senhora Ana, por favor, vamos interromper a gravação? Ok, presidente, gravação interrompida. Ok.